Venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, bem-vindos à edição 38 da Tribuna Soberana, na semana em que se ficou a saber que já só há 38 casos ativos de Covid-19 no Concelho de Águeda. É uma grande notícia. Sem demoras, as notas iniciais. Hoje começamos com o Dr. Paulo Matos. Boa noite. Olá, boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. E a todos os que veem este programa nesta fase de confinamento parcial, não é? Há muita gente em casa, mas eu acho que há mais gente a trabalhar do que em casa. E, portanto, nós estamos a caminhar para um desconfinamento gradual e eu acredito que isto vai melhorar no final deste mês. Este é o mês de março, é o mês da primavera e, portanto, há que ter uma perspectiva otimista. E eu queria, nesta introdução, elogiar um artigo que vem no outro jornal, no Região da Águeda, um artigo do Rui Neves, professor da Universidade de Aveiro e nosso amigo, que é brilhante, porque ele chama a atenção que acordou de um sonho. Ele estava a sonhar que havia verdadeiro debate político em Águeda, que se discutiam realmente nesta fase os grandes projetos políticos que estão em preparação para as eleições autárquicas e não, como ele diz, fontanários, reclamações de likes no Facebook, enfim, coisas laterais e pouco consentâneas com aquilo que deve ser um verdadeiro debate político. E, portanto, eu quero aqui elogiar o Rui Neves, que, aliás, é uma pessoa que esteve ligada a um movimento de cidadãos, já que estamos nesta fase de falar em movimentos de cidadãos, que foi o Águeda Fórum há uns anos e que introduziu pela primeira vez, penso eu, o debate de cidadania em Águeda, fazendo participar as pessoas, mas, curiosamente, nessa altura eram poucas as pessoas que iam aos eventos preparados pelo Águeda Fórum e pelos cidadãos que eu, inclusivamente, até cheguei a colaborar, fazendo cá trazer uma ou duas personalidades para debater questões importantes. E questões importantes sobre a Águeda é, como ele refere, falar nas políticas de captação de investimento para a Águeda, ninguém fala disso, é falar nas políticas de apoio à educação, à saúde, à mobilidade e transportes, o que é que se pretende fazer para preservar o património cultural, a identidade da Águeda, a promoção do turismo, o que é que se prevê em termos de redes entre as instituições concelhias, o que é que se faz para promover a atividade física em Águeda, como é que se quer gerir futuramente o município, a relação entre a Câmara e as freguesias, a transparência introduzida aqui pelo Gil, como é que ela está neste momento, relações com o Poder Central, enfim, candidaturas a fundos comunitários, agora que estamos nesta fase do programa de recuperação e resiliência, e era isto que ele, num artigo bem arquitetado, diz: está-se a fazer este debate, mas depois termina. Desculpem, mil desculpas, acordei de um sonho. Portanto, nada disto está a ser feito. O que está a ser feito é debatermos as tricas do dia-a-dia, os processos. Agora não há festas para discutir, porque estamos em pandemia, mas há pouco debate político. E, portanto, eu nesta introdução queria aqui, até não em tom pejorativo, mas em tom de nós mudarmos a agulha do debate político, em Águeda, fazer esta referência a este excelente artigo. Às vezes trago livros, hoje trouxe um artigo para introduzir aqui o nosso debate.
Muito bem, Dr. Gil Ladeiros, boa noite. Qual é a sua nota inicial? Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. E boa noite para todos aqueles que nos veem e ouvem. Pois poderia ser até de debate político, e é debate político que se trata também, mas é uma obra em concreto. Foi aprovado na última reunião de Câmara um projeto para intervenção em Fermentelos, no centro da vila. E também aqui a falta de debate, porque no passado recente estes projetos eram colocados à discussão pública e podiam receber o contributo da população para o bem ou para o mal, aceitar uns, recusar outros, mas eram discutidos e participados. Isso agora é coisa que não acontece. E da análise que eu fiz ao projeto, que tive a oportunidade de ver, sinceramente, acho que Fermentelos merecia mais e melhor do que aquilo que está exarado naquele projeto. Aquela zona de intervenção não é fácil e, por isso, mais cuidadosa deveria ser. Porque estamos a falar de uma zona central, onde os problemas das pessoas com falta de passeios são assinaláveis, mas o projeto que é apresentado é um projeto em tudo idêntico àqueles que se faziam nos anos 70 do século passado. Não é assumida uma prioridade aos peões. E Fermentelos, e aquela rua em particular, tem as casas praticamente em cima da estrada. Tenta-se criar um passeio, mas que não tem dimensão. E cada vez mais a regeneração urbana que se faz e que se faz cada vez mais por esse mundo fora é uma regeneração que não afasta os carros, não os impossibilita de transitar, mas dá prevalência ao peão e aos meios suaves de transporte. E isto aqui, temos as bicicletas, temos as trotinetes, temos todos aqueles que podem utilizar o espaço público. Ora, em todo aquele espaço que vai ser intervencionado, temos que não é feita uma única referência a bicicletas, não é encontrado um local para estacionar uma bicicleta e, portanto, o carro continua a imperar e as pessoas são secundarizadas. Para além disso, aquilo que me parece este projeto, aliás, até tendo como comparação e na ordem de trabalhos, estava a anulação de uma proposta que foi executiva também para intervir numa zona central de uma vila, que foi de Mourisca do Voga, que também foi a concurso e não concorreu, ninguém apresentou propostas, ou as propostas foram apresentadas, foram acima do valor base. E isto é uma imagem de marca da Câmara, porque as propostas vão primeira vez e depois são concursadas e não aparece ninguém porque são sistematicamente colocadas por abaixo de um valor que o mercado está disponível para executar. E isto quer dizer que é para criar falsas expectativas às pessoas, portanto, e aos cidadãos, e para dizer que agora vamos fazer. Se ainda tivermos em consideração que o último artigo do caderno de encargos diz que o Executivo se arroga no direito de poder anular o concurso se não tiver financiamento, e eu desconheço que haja linhas de financiamento para este tipo de obras, na realidade, só posso dizer que é mais um anúncio para, quase de certeza, ser adiado pelo menos mais uma vez, ou até sabe-se lá quando. Porque eu tenho dúvidas, inclusivamente, que seja legal colocar uma cláusula destas num caderno de encargos. Admito que se isso é assim, não vi, se isso é assim, é criar falsas expectativas e isso pode sair furado, não é? Quem arrisca também anunciar um projeto sem financiamento, arrisca-se a ter custo eleitoral, quer dizer, não é só vantagens, isto é preciso ter os pés assentes na terra. Mas, Gil, sobre Fermentelos, houve tanta coisa que demorou tanto tempo a fazer, que
nós só queremos é que agora as coisas se façam mais rapidamente, não é? E bem, e que sejam, estou de acordo, participadas e que as pessoas possam debater os projetos e não serem confrontados com factos consumados, como tem vindo a acontecer, para efeitos eleitorais. Isso estou de acordo que não deve ser assim. Mas quando nós criticamos o poder por não fazer ou por fazer mal, também devemos lembrar-nos que no nosso tempo e quando nós estivemos à frente dos destinos do Conselho, não estou a falar tanto por mim, mas mais por ti, também houve muita coisa que demorou muito tempo, talvez pelo defeito ou pela vantagem que tu tinhas em colocar as questões muito abertas e à discussão pública, elas demoravam mais tempo a fazer. Eu lembro perfeitamente, até no caso concreto de Formentelas, o Largo de Senhora da Saúde, claro, por causa daquela discussão quase interminável, que ainda não sei muito bem como é que vai acabar, mas parece que vão agora, puseram abaixo, mas agora vão fazer do auditório. Do auditório, não é? Porque o meu entendimento sempre foi de que Formentelos ganharia muito, aquele centro de Formentelos ganharia muito. Eu acho que nessa altura foi excessivo tempo demais ao debate, quer dizer, dedicou-se demasiado tempo ao debate e depois deu no que deu, enfim, agora já em fase... Talvez excesso de democracia, talvez, como diziam, que eu mandava tudo, quando não queria mandar, corria ou tinhas outro problema que também falam, é que quando as coisas não fossem como tu previas, arrastavam-se. Há quem diga isso, não sou eu que estou a dizer. Certo, mas naquele caso... Não, era um estilo de liderança diferente do estilo de liderança atual. Ou se eu entendesse que devia impor a minha vontade, impunha e não teria grandes problemas em fundamentavas. Eu não tenho problemas de assumir as decisões que tomava. Ali entendia perfeitamente e continuo a entender hoje que fica muito melhor se não tiver auditório nenhum. Aquele espaço ganha imenso, tem uma amplitude totalmente diferente. Mas sabes que isso muitas vezes também é preciso que as ideias sigam o seu caminho. Agora, aquilo que assistimos foi um subterfúgio para pôr a pala abaixo, porque voltaram atrás, que já estava decidido, tinha sido decidido pela Assembleia de Freguesia anterior pôr o auditório abaixo, voltaram atrás e agora não sabemos muito bem o que é que lá vai ficar, mas cá estaremos para ver. Mas pronto. Muito bem, já vamos a caminho dos primeiros 15 minutos do programa desta semana. O PSD manifestou a intenção de celebrar um acordo político sob a forma de coligação, encabeçado por Jorge Almeida, tendo em vista as próximas eleições autárquicas. Dr. Paulo Matos, sabemos que se fez ouvir no plenário social-democrata da semana passada. Conhecemos também o teor do seu artigo mensal na edição desta semana da Soberania. Entretanto, Salvador Malheiro, presidente da Distrital, pronunciou-se na tentativa de esclarecer este dossiê. Hoje, a frio, o que é que lhe apraz dizer sobre isto? Bem, Jorge, este é um assunto que penso que está a ser demasiado explorado ou estamos a perder, se calhar, demasiado tempo com ele, porque bem sei que é uma novidade, não é? É uma novidade haver uma plataforma de acordo, ou estar em vias de ser concretizada uma plataforma de acordo entre um movimento de cidadãos e um partido político. Eu não faço ideia qual é a fórmula que isso vai adotar, já aqui falamos sobre isso, mas independentemente da forma, eu acho que o tal projeto não está a começar bem. Não está a começar bem, enfim, independentemente da opinião que eu tenho e que no órgão próprio veiculei essa opinião, tendo até ficado de alguma forma, eu e outras pessoas, agastadas pelo facto das discussões internas de um partido estarem a sair em tempo real para a comunicação social, e penso que o tratamento que é dado às questões de forma repentina, hoje muito ao hábito da rede social, pode às vezes fazer passar informação que não corresponde à realidade. Quer dizer, eu tive uma intervenção
e ela sai cá para fora, em tempo real, não exatamente com as palavras que eu disse, mas com outro tipo de entendimento. E por isso eu entendi fazer um artigo, estava na minha semana de fazer o artigo para a soberania, onde esclareço efetivamente a minha posição sobre estas transumâncias, estas formas enfim, acordos com interesses que são puramente eleitorais ou aritméticos, e deixando para segundo plano aquilo que é o que deve ser o projeto político. Aliás, foi assim que eu hoje comecei aqui a nossa conversa. É preciso conhecer os projetos, é preciso conhecer as pessoas que vão dar corpo a esse projeto, e penso que isto não está a começar bem. Não está a começar bem, não só porque se desconhece o projeto, mas também por posições que os líderes cimeiros vêm adotando, segundo o que nós ouvimos na comunicação social. Eu não posso não posso acreditar na consistência de um acordo em que o presidente da Câmara atual, do movimento independente, que decidiu, não sei se decidiu, porque o movimento independente não é um movimento orgânico, não tem órgãos de decisão, as coisas são mais ou menos conforme o que o líder disser, enfim, ou que os seus colaboradores tratarem no terreno. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que, havendo uma plataforma de acordo, o presidente da Câmara, que é candidato, ou que vai ser candidato, vem para os jornais dizer: eu não serei candidato de uma lista do PSD, eu não me meto nos assuntos internos do PSD, escolheram o meu perfil, é sinal de que gostam do meu perfil, não sou militante, nem nunca serei militante de partido nenhum. Enfim, eu acho que este tipo não fui eu que fui à procura do PSD para haver um acordo, foi o PSD que se juntou a nós, e nós é que vamos mandar nisto. Isto é, nós temos 4 vereadores, o PSD tem 1, e, portanto, isto vai ser como a gente quer. Quer dizer, quando alguém aparece publicamente com esta atitude, eu começo a pensar, já pensava antes, mas começo agora a pensar que isto é o tal casamento por conveniência, e quando os casamentos são por conveniência, podem durar pouco. Já os casamentos normais, se as coisas não forem feitas com bom senso, podem correr mal. Imaginem o que é um casamento por conveniência, em que uma das partes vem a público dizer o que lhe apetece no momento. Não pode ser assim. Do lado do PSD também não pode ser assim. Isto é, não se pode também vir dar a ideia que não se tem um discurso retilíneo, um discurso que resulte do acordo, não é? Porque as posições são contraditórias. Nós temos o Jorge Almeida a dizer que foi o PSD que o procurou, nós temos o PSD a dizer que foi o Jorge Almeida que se aproximou do PSD, num movimento que tem vindo a ter lugar já há algum tempo, e nesse enquadramento, tendo em conta as dificuldades que nós vamos percebendo que os independentes vão tendo, se não houver alteração da lei, para se candidatarem, é compreensível que um movimento independente queira candidatar-se ou utilizar um partido político como veículo. O que não pode haver é, do meu ponto de vista, poder haver, pode, tanto pode que está a haver, não é? Uma desintonia logo à cabeça, logo de princípio, não é? Isso não augura grande sucesso a um acordo que começa assim, em que os protagonistas não estão a falar a uma só voz. O que é um acordo político? Um acordo político é um contrato. É como se fosse um contrato, é um acordo de vontades. E para haver um acordo de vontades, as pessoas têm que estar em sintonia. E eu não estou a ver essa sintonia. Isso é um problema
que é um problema lateral relativamente à minha posição de fundo sobre essa matéria, tem mais a ver com questões éticas, mas enfim, hoje falar de questões éticas é um bocadinho pregar no deserto, mas eu prefiro pregar no deserto e manter a minha posição coerente nessa matéria. E, portanto, como primeira nota, eu acho que não está a começar bem. Até acho, e deixava aqui um repto aqui ao Gil, para a intervenção dele, eu acho que, havendo rumores que há sobre a possibilidade do Gil avançar com uma candidatura alternativa a esta eventual coligação, eu acho que isso era benéfico para o PSD, porque ia, pelo menos, ter a vantagem de dizer ao Jorge Almeida que, ou ao movimento inorgânico, não é, de independentes, que para haver um acordo tem que haver uma sintonia entre as partes, tem que haver uma paridade de posições e não este discurso de nós somos os maiores, vieram ter connosco e nós ganhamos a Câmara de certeza, nós não temos dúvidas. Só houve uma pessoa que disse que nunca se enganava e nunca tinha dúvidas e não se deu bem com isso. Ora bem, em Portugal, eu acho que as pessoas têm que ter bom senso e não estou a ver esse bom senso. E, portanto, lançava aqui o repto ao Gil, de uma vez por todas, atenção que eu não estou a defender a candidatura dele, há pessoas que me acusam de levar o Gil ao colo. O Gil, para já, é pesado. O Gil não precisa de ser levado ao colo. Eu não conseguiria levar ao colo o Gil, porque ele é pesado. Durante muito tempo. Exatamente. E, portanto, eu não levo ao colo ninguém. O que eu acho é que, a bem do debate político, a bem da racionalidade das coisas, até dava jeito ao PSD que o Gil se candidatasse ou independente, ou com o apoio do PS ou do CDS. Aliás, é isso que eu escrevo no meu artigo, obviamente dizendo que numa circunstância dessas não o apoiaria, claro está. Já vamos ouvir aqui o Dr. Gil Nedais. O Dr. Paulo Matos fez aqui alusão a uma série de declarações que Jorge Almeida prestou ao Jornal Notícias esta semana, esta terça-feira, em concreto. O vereador do Partido Socialista, Paulo Seara, fala que Jorge Almeida tem um distúrbio preocupante, mais preocupante do que a própria mentira compulsiva. Dr. Paulo Matos, muito rapidamente responda-me a esta questão. Acha que Jorge Almeida pode estar de má fé neste processo? Não, eu não acredito nisso. Porque eu acredito nas pessoas. Acredito nas pessoas e não, do que conheço do Jorge, nada me leva a pensar nisso. Aliás, eu não... Vamos lá ver. Eu não prefiro essa é uma coisa que o Jorge Almeida diz e que é verdade, também vi isso escrito. Ele acha que a política não deve ser uma guerra campal, não deve ser um terreno violento. Eu estou de acordo com isso. Quer dizer, a maturidade faz-nos perceber que a política tem que ser travada no debate das ideias. E se não for por aí, se for por guerras de protagonismos, se for por estratégias de vingança pessoal, etc., nós não vamos a lado nenhum. E, portanto, eu não partilho, nem prefiro essa ideia de atribuir juízos de valor ou fazer juízos de valor sobre as pessoas que estão de má fé no processo. Eu não estou de acordo com isso. Muito não bem. Estou de acordo, posso me enganar. Quer dizer, nós temos uma visão, eu tenho particularmente uma visão, muito romântica, se calhar, da atividade política, mas eu não acredito na má fé das pessoas. Acredito que as pessoas têm objetivos, têm princípios, já é mais discutível, têm uma ideia para levarem a cabo e até hoje não é proibido que as pessoas queiram, desde que a lei permita, continuarem a candidatar-se, seja de que modo for. Isso não é proibido. Agora, o que é aconselhável é que as pessoas depois julguem, e isso é feito através do voto nas eleições, julguem os procedimentos, julguem os programas que forem apresentados e sufraguem ou não as candidaturas que vierem a concurso.
Portanto, eu vejo coisa nestes termos. Portanto, não acredito na má-fé do Jorge Almeida. Não há os acordos. Quando há má-fé, acabam em tribunal. E aqui na política não há tribunais para resolver estas questões. Isto tem que ser resolvido no plano do bom senso e da ética. É complicado também esse terreno, não é? Doutor Gil Adais, peço que também Pois, para outras é mais fácil. Peço que o Dr. Gil Adais também nos dê a sua visão desta novela laranja, que esta semana teve mais um episódio com o anúncio de 100 candidaturas por parte da Comissão Política Nacional, mas tenho que lhe perguntar se é verdade que nos últimos dias tenha sido encorajado no sentido de avançar para uma candidatura. Diz até que há uma sondagem encomendada pelo PS que o coloca como a personalidade melhor colocada para vencer as próximas eleições municipais. Sobre a novela que se está a decorrer neste momento, eu acho que o Paulo Mato referiu, e eu concordo, há aqui uma grande falta de bom senso de ambas as partes. E acho que estão também a fazer um mau serviço à democracia. Se há pessoas que não se acreditam nos partidos, e cada vez mais, agora até nos movimentos partidários começam a ter muitas dúvidas porque não sabem o que é que contam e o que é feito. Porque se virmos as declarações que prestam os dois protagonistas, não bate mesmo a bota com a perdigota. Ou seja, arranjaram um casamento à pressa que não são capazes de explicar devidamente aos correligionários e aos apoiantes. Okay? Uns, porque vão buscar um candidato a qualquer preço, disse, e eu já disse aqui assim também, que era o João que iria só os dois primeiros, o presidente e o vice-presidente da Câmara, para a lista do PSD, mas aquilo que se fala também é que poderão ser os 4. Não é? Até agora surgem mais notícias mais veiculadas, portanto, por parte do atual presidente da Câmara, que será o grupo, a equipa toda. Mas, se juntarmos a isto as declarações do presidente da Distrital, que parece também que está com alguns problemas, porque, segundo ouvi, hoje também foi apresentado como um dos 100 autarcas que já estava definido pelo PSD para ser recandidato, mas depois veio dizer que afinal ainda não tinha decidido, para depois vir dizer de novo que estava de acordo com a estratégia nacional. E aquilo que se passa com o atual presidente da Câmara, que diz que não será de forma alguma não candidato numa lista do PSD. Numa lista do não PSD. Será presidente de uma lista do PSD ou candidato de uma lista do PSD. Eu acho isto estranho. Eu penso que existem aqui problemas, portanto, de parte a parte e de clientelas partidárias que querem... Gil, posso só dar uma notinha? Pode. Eu penso que o problema maior é que quer o Jorge, quer a estrutura distrital, adotaram uma estratégia de falar para os seus militantes, isto é, para os seus apaniguados. Quer dizer, o Jorge está a dizer estas coisas, que são coisas ditas avulso, para não desmobilizar os cidadãos que não gostam desta aliança com o PSD. E o Salvador Malheiro está a seguir a estratégia eleitoral do partido de conquistar câmaras, custa o que custar, e pouco interessado em saber se os eleitores, os verdadeiros, aqueles que votam efetivamente nas eleições, gostam deste tipo de alianças. E, portanto, está a falar para os seus militantes e não para fora. E, portanto, quando se adota esta perspectiva, ou quando não se prepara devidamente a estratégia, depois aparecem os protagonistas a falar cada um por si. E isto é um mau princípio, mas eu acho que eles estão a tempo de corrigir. Mas se virmos o que foi dito hoje pelo José Silvano, que penso que é o porta-voz do PSD, ou secretário-geral é o coordenador autarca. Paulo Autarca, que diz que quando não gostam,
quando, mesmo que as estruturas locais decidam um candidato, que não seja do gosto da estrutura nacional, a estrutura nacional afasta-o e apresenta ao candidato que entende, aqui assim, eu estou convencido que foi um bocado isso que aconteceu. Tanto quanto eu sei, aqui, a estrutura pretenderia outro candidato, portanto, para as suas cores. E depois, estás a falar da estrutura local. Estou a falar. Porque a estrutura nacional está-se pouco interessada se o candidato é ou não do agrado. Qual é o candidato? Daqueles que estão disponíveis, qual é aquele que garante mais facilmente a bandeira? Okay? Para nós podermos pôr lá, contar o número de câmaras e depois dizer que, olha, temos mais tantas ou perdemos não sei quantas. É isto que... E o José Silvano foi de uma clareza enorme hoje a dizer isso no seu discurso de apresentação dos 100 candidatos, portanto, para as autarquias. Nós temos uma futebolização das candidaturas autárquicas e isto pode dar mau resultado, porque nem sempre contratar bons jogadores, como se está a ver no caso do Benfica, é a garantia de sucesso. É preciso treinador, é preciso liderança e é preciso projeto e estratégia. No caso do Benfica não são bons jogadores, são jogadores caros. Não, eu acredito que sejam bons jogadores. Vocês sabem todos muito mais do que eu. Mas o Gil não está a responder à questão que tu ainda colocaste. Ainda não a pergunta de que terá sido encorajado para avançar para uma candidatura. Eu encorajado estou a ser há muito tempo por muita gente para ser candidato. Não é falta de encorajamento. Isso tenho, felizmente, e tenho de reconhecer que isso advém do trabalho feito anteriormente, tenho muitas pessoas que falam comigo no sentido de voltar a ser candidato. Mas eu não alterei em nada a minha posição anterior. Eu gostava muito mais de ter alguém ou um projeto com o qual me identifique e que possa ser um projeto para a Águeda e seja mobilizador. Porque aquilo que vemos neste momento, vamos analisar, o atual presidente diz que tem um projeto para a Águeda. Mas qual projeto? Aquele que ele apresentou 2 dias antes do ato eleitoral, ou que encomendou para ser o programa eleitoral? Mas será que cumpriu? E será que está a fazer aquilo, mesmo assim, será que está a fazer aquilo que lá está? Qual é o projeto? Quais são as ideias para o Conselho? É que o PSD, por exemplo, já agora, deixa-me continuar. Já agora, o PSD vem dizer no seu comunicado, e penso que comete uma indelicadeza muito grande para quem defendeu as suas cores durante muito tempo, que o vereador que tem no Executivo, em que o coloca em xeque no comunicado. Vamos dizer assim, porque verdadeiramente eles dizem que estão de acordo com o trabalho desenvolvido com a Câmara. O vereador do PSD moveu processos contra a Câmara. Como é que ficamos? Ora, tiraram o tapete ao vereador. Isto também não dá credibilidade nenhuma a uma comissão política que faz um tipo de trabalho destes. Estavam ou não estavam com ele? Apoiam ou não apoiam? E depois tem dizer que não querem voltar ao passado. Eu acho que eles estão a querer voltar, o PSD está a querer voltar a um passado, mas não é um passado recente, é um passado muito mais antigo, em que as coisas eram muito parecidas com o tipo de movimentação que acontece neste momento. Porque houve um movimento, quer queiramos, quer não, um movimento de transparência e de abertura da Câmara à sociedade, e foi aqui falado anteriormente, que até demorava mais tempo a decidir, porque era feita essa transparência. Mas agora não há transparência nenhuma. E veja-se o que é que acontece. Em algumas áreas, por exemplo, na área das obras particulares, eu conheço processos de pessoas que têm ido várias vezes para ter acesso a um determinado processo de construção e não conseguem ter. E um processo, a partir do momento que está fechado, é um documento administrativo e é de livre acesso. Ponto final. Okay? Depois que está licenciado, é um documento administrativo. E eu aqui não tenho dúvidas sobre esta questão. E porquê é que se esconde? Porquê é que se esconde? Porquê é que temos tantas reticências? Nós só escondemos, só há dúvidas, e este foi um dos princípios que sempre tive, é que nós temos de ter um máximo de transparência. O exercício do poder é efêmero e nós estamos a desempenhar uma função que é para os outros.
E a transparência é o que defende a democracia. E por isso devemos ter. E voltando à questão que colocaste, eu não estou impedido de ser, não tenho feito não tenho tido qualquer atitude de poder ser candidato, mas eu não estou impedido de o ser. Não disse que não era, não vou dizer. Quando entender que chegar o momento, direi ou não direi. Pronto, não preciso. Não tem. Já temos aqui um timing, é o Gil, quando chegar o momento, dirá. Não sabemos quando é o momento. Não direi, eu não preciso dizer. Se podem aparecer outros e pronto, e acabou. Não tem. Ai, tu só serás se não aparecerem outros. Não, quando podem aparecer, aparecem os outros. E quando estiver o quadro fechado, apresentado, estará. O problema é que não há outros, ó Gil. O problema é que não há outros. Pelo menos com possibilidades de ganhar. Com possibilidades de ganhar. É isso que eu estou a falar. Não sei se será tanto assim. Mas eu queria só uma notinha aqui sobre o que o Gil disse. Eu estou de acordo com a transparência, etc. Mas também penso que, se nós olharmos para isto de outro ponto de vista, pode ser uma tábua de salvação para os Juntos esta coligação com o PSD, porque o PSD pode introduzir uma nota de novidade, pode, digamos, ser a consciência crítica daquilo que correu mal neste movimento e tornar, enfim, a gestão muito melhor para o próximo mandato. E, portanto, o que é preciso é projeto, o que é preciso é estratégia. Se eles forem capazes de fazer isso... Explica-me como é que o PSD vai limitar os poderes do Presidente. Como é que vai? Limitar os poderes do Presidente. Mas aí os poderes do Presidente são os que estão na lei. São os que estão na lei. Okay, mas isso depende da forma como os quer exercer. Claro, mas aí pode haver há mais pessoas a pensar. Uma coligação tem mais pessoas a pensar. A nomeação dos vereadores, okay, depende, quem é vereador ou não, depende do Presidente. É o Presidente que nomeia os vereadores a tempo inteiro, ao meio tempo, e que distribui os pelouros. Ninguém impede o Presidente de nomear um vereador a tempo inteiro de outro partido. Portanto, o PSD, se pensa almejar esse controle, aí desengane-se, porque se sentir muito apertado, como já disse que ele não seria eleito, não faria parte do PSD, nem se identifica com o partido, portanto, pode, efetivamente, achar por bem que aqueles que estão mais com ele são de outra cor partidária e fazer aliança com ele e não quebrar, portanto, esse elo. Mas aquilo que está aqui assim, eu penso que a solução que vai ser encontrada para este imbróglio todo é uma coligação entre partidos, de um partido qualquer que o PSD vai arranjar. Em Águeda penso que será difícil o CDS, porque existem aqui muitas divergências também entre o líder da Conselhia do CDS e o próprio presidente da Câmara, portanto será difícil ser o PSD, mas há por aí alguns partidos... Exato, o CDS com o PSD, exatamente. Há aí muitos partidos que poderão fazer o jeito para dizer que também temos aqui, concorremos a mais uma Câmara. E, portanto, fazem uma coligação, irão chamar Juntos por Águeda e o atual Presidente da Câmara vai dizer, estão a ver, até o PSD se juntou aos Juntos, porque a coligação chama-se Juntos por Águeda e... nas siglas, se não mudar a lei nesse aspecto, portanto, lá terá de ir também a seta do PSD, não é? Mais do outro partido, porque agora, nas coligações partidárias, tanto quanto me lembro, é obrigatório irem os símbolos dos partidos. E, afinal, quem diria que não ia por uma coligação com o PSD, acaba por ir sobre a sigla do PSD. Ou seja, um grande imbróglio, uma grande confusão, porque não há aqui mensagens claras e dizer, não há um projeto, há um casamento de interesse, mutuamente de interesse mútuo, por um lado, porque o PSD achava que não tinha um candidato que fosse potencialmente ganhador, o atual Presidente da Câmara entendia que, pelos Juntos,
poderia não ser potencialmente ganhador também, então, juntando as duas coisas, poderá entender que terão mais vantagens para os dois. Não sei se será assim, o povo há de escolher, e espero que escolha pelo melhor projeto e por aqueles que cumprem projetos, por aqueles que, quando dão a sua palavra, sabe-se que ela vai ser cumprida, ou então estão dispostos a dizer que não tiveram possibilidades e invocar mesmo as razões. E não andem a mudar de opinião de um dia para o outro. Dr. Paulo Matos, acredita que vai ser esta a engenhoca que será colocada em prática? O PSD vai coligar-se com um partido de menor dimensão, fala-se até na Iniciativa Liberal, e depois darão a essa coligação de dois partidos o nome de Juntos por Águeda para colocarem a candidatura de Jorge Almeida em marcha? Eu não acredito não é não acreditar, não tenho particular afeto por engenhocas aqui na política. As coisas comigo têm que ser transparentes. Geringonças mal explicadas, estas mal explicadas. Exatamente, essa moda das geringonças a mim nunca me agradou, e acho que enfim, assim, do ponto de vista formal, não é muito positivo para a democracia. Portanto, eu acredito nas questões mais de fundo. Espero que as pessoas tenham bom senso, que se saibam entender e apresentar um projeto credível para a Águeda. Isto é feito com pessoas de qualidade, e não pode haver aqui a ideia de que alguém sozinho consegue resolver os problemas da Águeda, porque os problemas da Águeda precisam de união cada vez mais, porque nós estamos no meio desta pandemia e no meio deste tempo global necessitados de linha de rumo, não é? Houve aí uma frase no passado que era o rumo certo, ou estamos no caminho certo. No caminho certo, sim. Eu acho que foi do Gil, no caminho certo. Pronto, mas esse caminho foi, se era certo, se era incerto no início, tornou-se depois certo, mas depois voltou a ser incerto, e agora neste momento nós precisamos de linha de rumo e de lideranças fortes. É isso que precisamos. Muito bem. Vamos para as notas finais, muito rapidamente. Já vamos a caminho dos 50 minutos. Dr. Paulo Matos. Uma nota final para dar os parabéns à Éstega, que está a desenvolver uma alternativa uma alternativa à energia relativamente aos combustíveis fósseis. Energia renovável com resíduos de florestas. Exatamente, com os resíduos das florestas, o que junta também o combate aos incêndios. E não é coisa nova, mas é uma inovação do ponto de vista científico que está a ser feito na Éstega. A produção de energia a partir da biomassa não é nova, mas a dimensão da tecnologia é que é menor, e o preço também. E, portanto, está-se a fazer ciência na Éstega, e eu queria aqui dar os parabéns, e pode ser um bom pronúncio para outras inovações futuras. Dr. Gil Nogueira. O Dr. Paulo Matos hoje roubou-me a minha nota final, que era também sobre este projeto da Éstega, que eu acho que é muito importante num concelho que tem uma floresta tão intensa como o Águeda, que devemos aproveitar. Não é só o sol, não é só o vento, mas este aproveitamento da biomassa permite colmatar as outras energias renováveis, portanto, e penso que estes projetos são sempre de enaltecer. E agora estamos num tempo em que é preciso começar a limpar as florestas para o tempo quente que aí virá, num abrir e fechar de olhos. Dr. Gil Nogueira, Dr. Paulo Matos, por hoje é tudo. Fecham-se as cortinas desta 38ª edição da Tribuna Soberana. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Boa noite. Quanto a nós é tudo. Regressamos no dia 11 de março para a 39ª edição da Tribuna Soberana aqui na Soberania TV. Boa noite e bom fim de semana.